mais um podcast Fala Cris. E hoje temos outra história super inspiradora. Olá pessoal, mais um Fala Cris. E olha só, hoje vou contextualizar, como sempre, vocês sabem que todos os meus convidados têm um motivo, um porquê de estarem aqui. E essa convidada que está aqui na minha frente, ela é uma convidada que ela me marcou muito. Na verdade, ela é responsável por várias situações na minha vida, tá, gente? Olha só. Eu honro muito pessoas que me introduzem em alguns ambientes, né? Porque nós somos resultado da nossa ambiência, vocês sabem disso. Eu falo bastante sobre isso aqui. E eu não sei a data especialmente, você sabe que eu sou péssima para data, mas basicamente eu creio que tem mais de 10 anos que a gente já se conhece. E eu quero fazer essa introdução bem feita, porque o que aconteceu comigo, um resultado a esse conhecimento dessa pessoa, me trouxe assim várias situações que hoje eu vivo e que é resultado do que foi mesmo conhecer essa pessoa. Por isso, quando eu digo para vocês que ambiência é tudo, mentores são tudo na nossa vida, pessoas que passam pela gente e a gente coloca aquela pessoa como uma pessoa realmente especial. E essa pessoa, ela é muito especial. Mas antes, tá, gente? Eu quero que vocês curtam, vocês compartilhem esse vídeo. Esse vídeo vai ser um MBA, na verdade, nós estamos com um problema aqui, porque vai ser tanto assunto e tanto conteúdo que eu tô bem preocupada, sabe, Renatinho? Mas vai dar certo, vai dar certo. Se não der, a gente marca outro podcast, porque é muito conteúdo que vai ter aqui. Mas o que eu quero dizer para vocês é que essa convidada realmente, ela me marcou e ela foi responsável pela minha ida em Goiânia. Fala, Lúcia Crati, seja muito bem-vindo. Bem-vinda, desculpa. Que responsabilidade estar aqui com você e também quero dizer que você é mentora, professora, e você sabe quando a gente vê um aluno especial, diferente. E quando eu te vi pela primeira vez, eu falei, isso dá caldo. Pois é, olha, você vê que bom, né? Vai dar caldo, né? Olha, gente, ainda bem que ela acreditou em mim, né? Porque, na verdade, a nossa história, ela aconteceu porque eu estava num treinamento, um amigo em comum, e em um treinamento, por isso que eu digo, esses dias teve uma pergunta na caixa de perguntas sobre como contatos, network faz sentido na sua vida. Eu falo, meu Deus, e como dá total sentido. E através desse amigo comum, eu conheci a Lúcia, né? E aí a Lúcia me levou para onde, gente? Eu abri essa caixa de perguntas lá para Goiânia, né? E hoje eu tô ali, não saio mais. Eu brinco assim, não estou morando lá, mas eu praticamente é a minha segunda casa, meus trabalhos, né? Tem muitos trabalhos lá. Uhum. Então aqui, tá, Lúcia, você é a protagonista, então você vai contar para nós a sua história. Eu queria que você começasse contando. Gente, para começar, ela é autora de vários livros, nós vamos falar dos livros, de alguns dos livros, principalmente o lançamento dela, que tá aqui, ó. Que é esse lançamento que foi maravilhoso. Eu fui no lançamento, mas nós vamos depois falar de todos assim, nós vamos deixar eu trouxe dois, né? Ela trouxe 2, mas ela é autora de 9 livros, mas tem muito conteúdo aqui, por isso que eu disse para vocês. E aí, Lúcia, eu gosto, né, geralmente que as próprias pessoas se falem de você, né? O que você faz hoje, qual que é a sua formação, para as pessoas entenderem o motivo que você está aqui hoje, porque nada é por acaso, né? Hoje, eu falo que a gente está onde a gente está hoje porque a gente conquistou, a gente estudou, a gente antes de iniciar, pessoal, a gente estava aqui comentando aqui no estúdio aqui, o quanto a gente é perfeccionista, a gente gosta de estudar. Acho que esse foi um ponto em comum nosso, né, Lúcia? Uhum. Porque a gente gosta de buscar o conhecimento e por isso nós estamos aqui hoje. Então, fala, Lúcia, sua vez agora de contar sobre você. Então, eu sou muito curiosa, sempre fui muito curiosa pela vida, pelas coisas da vida. Então, nessa jornada, né, eu me casei muito cedo, Cris, não sei se você sabe disso, mas os meus filhos hoje já são todos independentes, adultos, já têm a sua vida. E eu levei um período para entrar na universidade, para fazer o primeiro curso. E eu tinha uma visão muito ampla das possibilidades. Até fono eu pensei em fazer. Uau, que legal. Sociologia, fono, eu gostava de física nuclear, imagina. Meu Deus. Meu Deus. Isso nem passa para a cabeça, não. Pois é. Mas nesse período, né, de escolher essa faculdade, aonde estudar, eu busquei muito entender a realidade do mundo organizacional e do trabalho em si, né? E decidi fazer a administração, que aliás eu recomendo para todo mundo fazer administração.
Porque é um curso que ele realmente ele aborda tudo. Eu acho que assim, a pessoa devia fazer, eu vou fazer arquitetura, depois faz administração. Eu vou fazer medicina, fazer administração. Porque as pessoas não conseguem prosperar porque elas não têm uma cabeça organizada para te ajudar a lidar com os desafios, com os problemas, entre aspas, que podem ser oportunidades. Na verdade. E na administração você aprende a lidar com isso, a olhar para o problema como fonte de possibilidades e não como obstáculo ou como algo que vai te paralisar. Sim. Então eu amei fazer administração, é algo que faz parte da minha vida o tempo todo, só que depois que eu formei, eu fui caminhando para tanto a gestão estratégica, visão mais estratégica, quanto pessoas. Eu venho de uma família de professores, então eu virei professora muito nova, comecei a dar aula, assim, eu tinha 6 meses de formada, que um professor meu me indicou para ser professora na PUC. Então eu comecei a dar aula lá em Goiânia, na PUC, e eu tenho mais de 27 anos de professora, como professora universitária, né? E quando eu comecei a lidar com pessoas, que eu comecei a olhar os alunos diferentes, cada um de um jeito, eu comecei a entender que eu entendia muito pouco de pessoas. Uau. Que eu quase não sabia nada. E aí eu entrei nessa jornada do comportamento humano, que me levou a várias pós-graduações, me levou a fazer um mestrado em administração, mas a ênfase já era comportamento humano, e depois a um doutorado em psicologia, para fechar ali com chave de ouro. E até hoje eu estudo, viu, Cris? Ontem eu estava numa colação de grau, eu e meu esposo, colando em canto. Você acredita que eu fiz uma graduação de 4 anos em canto? Meu Deus. Que é uma nova habilidade, uma nova habilidade. Eu vi que você estava cantando, mas eu não sabia que chegasse a graduação, olha só, gente. Então, a graduação, ela veio como uma busca por fazer bem feito. Uau. Tudo que você faz na vida, que você se pretende fazer, você precisa buscar alicerces. O meu esposo, ele é regente, eu nunca tinha cantado, nunca, nem no banheiro. Tá? Aí eu casei com um músico que tem um grupo e eu queria estar no meio dessa estrutura. E eu comecei a tentar cantar, só que a habilidade é algo que você não pega de uma hora para outra. Então, quando você... É a mesma coisa você querer ser ginasta olímpico, começando aos 50. Não vai dar certo, né? É quase isso que eu fiz. Exige um treino, né? Você buscar ali o conhecimento, né? É o famoso chale que a gente precisa, que vai além, né? E ele tem muita habilidade, né? Então, assim, quando você tem conhecimento, o conhecimento é importante. A atitude é importante, mas se você não consegue ter habilidade, você não consegue funcionar do jeito que você pensa. Sim. Você acha que você vai cantar de um jeito, só que você não consegue cantar, porque é uma habilidade. E a habilidade, ela vem com a repetição, ela vem com o treino, ela vem com a dedicação, ela vem com o comprometimento em rir de si mesmo. Porque não sei nem quantas vezes... Eu cantando, eu olhava o meu marido assim, eu nunca falei que eu ia desistir, mas eu pensei algumas vezes. Agora as verdades aparecem. Ele olhava para mim assim, ele falava assim, não desiste. Ele só no meu olhar, ele falava assim, não desiste, vai dar certo. E eu fui persistindo. Mas eu busquei aula particular, eu busquei fazer uma graduação, eu busquei amparo para que eu pudesse performar. Porque a música, para mim, hoje é uma profissão. Eu não trato a música como um hobby, eu trato ela como algo sério. Ela faz parte do meu ministério e eu quero fazer bem feito. Bacana. Entendeu? Então hoje, além de mentora
consultora, professora universitária e coordenadora de cursos, você também é Sou cantora. Uau! E essas habilidades artísticas já tem estudos que comprovam que as habilidades A plasticidade cerebral Você acha que eu não pensei nisso, né? Eu falei, deixa eu me preparar, Olha né? a intencionalidade, gente, é o que eu falo muito aqui no podcast. Tudo que vai fazer é ter uma intenção. Né? Essa intencionalidade, quer dizer, a música, ela vem também com um aporte ali neurológico, Sim. né? De você conseguir construir, porque tudo que artes, né, ela vem como ela trabalha a neuroplasticidade, ela trabalha ali todas aquelas, a mielinização dos neurônios. Exatamente. Gente, aqui nós estamos entrando nesse ponto, mas todo mundo deve saber que nós vamos perdendo as mielinizações, né, ao longo da vida. E é o que a gente estudava muito em coach. A Lúcia foi minha mentora, acho um dos primeiros cursos de coach que eu fiz foi com a Eu atuo até hoje, né? sempre. Coach é maravilhoso, né? Sim. Pena que as pessoas fazem algo que não é coaching. Exato. E queima aí o mercado, né? Você sabe que eu aprendi muito esse conceito do coaching, conceito verdadeiro, foi com você, né? Foi uma das pessoas que me trouxe o verdadeiro. Olha, Cris, o coach, aquela coisa do motivação, não é o coach, eu sabia que não era, mas eu tive que fazer o curso. Aí que entra, gente, olha a importância de você treinar, entender, buscar o mentor na hora certa, o que for necessário. Isso acontece na oratória, isso acontece dentro das empresas. E hoje, a geração de hoje, aí você que é professora universitária, acha que pode fazer tudo muito sozinho, né? Isso está acontecendo muito. Não sei se você tem percebido isso. Sim, sim. Só que não funciona assim. Não funciona. Né? Você, por exemplo, esse curso que eu fiz foi EAD. Sim. Eu fiquei com muito receio de fazer, mas era uma instituição muito séria e a gente tinha um método muito legal e eu tinha suporte, porque eu não fiz o curso sozinha, eu contratei um professor particular durante todo o processo da minha formação. Sim. Então, eu tinha lá um apoio legal, porque apesar de EAD, o professor ele atendia 4 alunos online o tempo todo. Então, eu conhecia meu professor, ele marcava vídeos, conferências comigo, Sim. Ele me via cantar, ele me fazia correções, ele me passava exercícios. Então, foi um EAD diferente, com bastante suporte, e ao mesmo tempo, mesmo assim, eu tinha um professor particular o tempo todo, todas as atividades que eu fiz, eu tinha uma pessoa técnica, fora o meu esposo, mas aí é importante não misturar um pouco as frequências, né? Sim. Ele poderia me ensinar, mas a nossa relação é uma relação de marido e mulher. Ele já é meu regente. Então, mais um papel misturar ali poderia, em vez de agregar, desagregar. Então, eu preferi contratar um professor e ele me acompanhou durante todo o processo para que eu, de fato, aprendesse. Porque não adianta você fazer um curso que você não aprende, que você não coloca em prática, que você não sai dali melhor. Então, é importante a socialização. Se eu tivesse feito só o EAD, provavelmente eu não teria alcançado o objetivo, que não era só o conhecimento, mas era o conhecimento com habilidade e atitude que eu precisava ter para me tornar uma cantora de fato. Sim. Hoje, eu posso dizer que eu canto. Eu sou aquela cantora ainda não, mas eu tenho certeza que eu vou ser. E é interessante, né? Ótimo. Não, tenho certeza absoluta, porque aqui não falta, né? Por exemplo, vontade, constância, porque dentro dessa atitude, porque as pessoas, quero fazer um curso, uma mentoria, principalmente as de oratória que eu mais escuto, mas não vai funcionar online. Funciona, gente. Às vezes o online é até melhor, porque a pessoa está mais focada. As experiências que eu tenho, inclusive, com coaching, é que o coaching online, às vezes, funciona melhor do que o presencial. Hoje, o que a gente percebe é assim, as empresas mudaram até, inclusive, isso. Ficou mais... eu hoje trabalho muito mais pelo Zoom, como imagino que você também, né, Lúcia? Porque as empresas perceberam, olha, eles vão ter o mesmo curso presencial. Lógico, gente, eu não estou tirando aqui o mérito, lógico, da conexão do presencial, que é maravilhosa, né? A conexão do presencial, ela é um mix, né? Mas a gente pode ter as duas coisas. O mais importante nesse caso seu ali é que você teve
um ponto ali chave, que foi que eu acredito muito que as pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo devem pensar o seguinte: quando vai fazer um curso, se permitir. Que é a primeira regra que eu coloco nos meus cursos. Se você não se permite, porque muitas pessoas vão pelo título. Então, só de ir ali, passar pela Lúcia Kratz ou passar pela Cristiane Romano já funcionou. Não, gente. Tem que se permitir fazer. E é um primeiro passo. Primeiro passo. Porque a dificuldade só vem com a experimentação. Sim. Então, a hora que ele começar a experimentar, muitas vezes ele vai precisar do mentor por um tempo, até desmamar. Por quê? Porque a maturidade não vem de uma hora para outra. Né? E muitas vezes, Cris, o que a música me ensinou muito? Que às vezes eu não consigo escutar de fato a verdade. Então, se eu tô sozinho cantando ali, eu tô ali sozinha cantando, às vezes eu acho que tá bom, mas não tá. Então, o olhar ou o crivo de um técnico que fala assim, olha, tá um pouquinho desafinada. O meu professor, ele é tão... Fio, beijo pra você, te amo de paixão. Se você estiver vendo aqui, um beijo no coração. Você é uma pessoa muito importante, que fez um trabalho, assim, faz ainda um trabalho fantástico na minha vida. Ele, quando eu falo de chata, é porque eu gosto de gente chata. Eu sempre procuro o mais fodão, o mais difícil. É o que tem critério ali, que tem método, né? Isso é muito importante, né? Porque sem método... Não, ele tem um aparelhinho, Cris, que é um inferno. Que ele põe um aparelhinho assim, que ele vê exatamente a nota que eu tô cantando. Ah, meu Deus! Aí ele fala, olha, você tinha que estar aqui, você tá aqui. Sobe essa nota. Isso também te ajudou como professora, né? Porque, por exemplo, eu como uma fonoaudióloga, os professores, mais de 65% dos... Na verdade, a maioria dos professores, né, que tem atuantes, tem problemas vocais, por falta de prevenção. Cris, eu usava microfone em sala e eu ficava rouca todo ano. Porque aula com 60, 70, 100 alunos, o curso que você fez... Eu dei, acho que foi quinta, sexta, sábado e domingo, de 8 da manhã às 8 da noite, direto falando. Então, eu tenho até hoje, né, um volume de comunicação, de fala, assim, tremendo. Depois que eu comecei a cantar, eu nunca mais fiquei rouca. Você projeta a sua voz de uma forma diferenciada. Quer dizer, você utiliza as caixas de ressonância, falando de uma forma aí bem simplificada, pessoal, mas quando se sabe utilizar, né, as caixas de ressonância, a parte diafragmática, toda a parte, isso aí já é 80% do caminho. Então, quer dizer, você já não precisa, você projeta naturalmente, organicamente a sua voz. E a colocação da voz no lugar certo, né? Faz toda a diferença. Inclusive, tem muitos cantores profissionais que não sabem cantar, porque não colocam a voz no lugar certo, né? E hoje, por exemplo, você consegue muito bem fazer essa relação, levando isso para as empresas. Sim. Por exemplo, que eu trabalho com pessoas, com essa gestão de pessoas, eu acredito que ajudou muito. Bastante, principalmente, assim, a questão, a área que eu mais relaciono, além da parte da fisiológica, assim, da neuroplasticidade e tudo mais... eu trabalho muito a questão de você se dispor a fazer uma nova habilidade, essa trajetória para você desenvolver essa habilidade. No canto foi muito interessante porque o cognitivo ele chega primeiro, a habilidade ela chega depois. Então você já sabe o que tem que fazer, mas você não consegue. Aí num determinado dia parece que você vira uma chave. Aí você sobe aquele degrau, você fala assim, opa, agora foi. E ali você não volta mais. Também é uma aprendizagem que parece que o corpo aprende. Vai se tornando aquela aprendizagem inconsciente, que ela vem, que é bem parecido no curso de oratório. Quando a pessoa chega no curso, ela acha que é um bicho de 7 cabeças. Meu Deus, eu não vou dar conta de achar meu bloqueio, e aí eu vou, né? A gente vai trabalhando, eu vou trabalhando todo o método aí que entra, pessoal, tem que ter um método. E não é um método de um nome que você tirou na internet, que você virou um marketing. Não, gente, é um método que foi. Quantos anos, né, Cris? Quantos anos, quanto o seu método, quando do seu professor, provavelmente foi ali validado, foi realizado várias vezes, passado por várias experiências. Não adianta, gente. A gente, hoje, temos muitos conteúdos, temos informações,
Mas se você não tem método, você não consegue. Uhum. Esse é um ponto importante, porque quando você disse, ó, o cognitivo, ele vem primeiro, né? Na verdade, as pessoas primeiro racionalizam. Primeiro ela olha, por exemplo, a música, como você fez. Eu vou tentar simplificar, vou tentar justificar algo que acontece na oratória. Sim. Ela olha para aquele palco, ela olha para aquele microfone, ela fala assim, eu não vou dar conta. Quer dizer, o cognitivo dela tá indo primeiro, que é o que aconteceu com a Lúcia. Ela olhou para a música e pensou, não dou conta. Aí depois quando você vai tenta e vivendo. você acha que não consegue, e é mais difícil do que a gente imagina, mas é por falta de treino, né? Exatamente, exatamente. E quando a pessoa começa a colocar aquele treino, né? Coloca treinar, começa a sentir. É a mesma coisa um professor quando ele chega no meu consultório, quando eu vou atender, ou até mesmo online, ele fala, mas eu sempre fui rouco. Falta o quê? Percepção auditiva. Sim. Então, na música, trabalha-se muito. Agora, vamos imaginar levar isso para as empresas, né? A escuta ativa, o tanto que ela precisa de uma percepção. Exatamente. Por exemplo, nós temos uma realidade que é, até nesse livro da liderança, Cris, eu trabalho aí algumas questões aí de gestão para a liderança, para lidar com as novas gerações, assim. Sim. E aí dentro, eu falo bastante, assim, a questão de você hoje precisa mudar o jeito de lidar com as pessoas. Não dá para você ser um líder de qualquer jeito. E quando você tem níveis de gestão, você tem o operacional, o tático e o estratégico. A liderança que lidera o operacional, ela veio do operacional muitas vezes. Sim. Por quê? Também, se você tem um chefe que não sabe o que é a execução, ele não ganha credibilidade. Então, normalmente, a gente promove, aí as empresas promovem, o melhor funcionário para ser o líder daquela equipe. Só que o melhor profissionário não significa o melhor gestor. Exato. E esse gestor, ele não sabe dar um feedback, ele não sabe delegar, ele não sabe planejar, ele não sabe controlar, ele não sabe as funções básicas de um gestor. E ele é colocado naquela situação em que ele tem que fazer novas habilidades que ele nunca desenvolveu, nem fez curso. Aliás, Cris, assim, muito importante, se você é empreendedor, é dono de empresa, a melhor coisa que você pode fazer para a sua equipe é treiná-la. Sim. Isso. Empresa que não treina é uma empresa que não cresce. Empresa que não treina é uma empresa que não se desenvolve. Então, precisa se treinar. Aí, essa pessoa é colocada nessa situação e ele precisa performar rápido, sendo que nem o cognitivo ele tem. Sim. Como que ele vai desenvolver a habilidade? Não tem como. Não tem como. Não tem ninguém trazendo técnica, não tem ninguém trazendo apoio. Sim. E ele vai machucar, ele vai aumentar a rotatividade, ele vai aumentar o absenteísmo. Ele vai gerar ali um transtorno que ele pode, inclusive, tirar uma pessoa de uma profissão. Eu já tive um cliente assim, de coach executivo, que aconteceu exatamente isso. Ele era bom demais operacional, e aí quando colocaram ele na liderança, ele não conseguiu ser o líder. Foi pro coach executivo pra comigo. Se desenvolver. Aí eu brinco com os RH já chega pra mim e fala assim, resolve esse... toma É o aqui que é pepino, seu, né? É o pepino, toma que é seu. Aí eu brinquei que ele foi muito bom, assim, esse trabalho com ele, porque eu aprendi muito com ele. Inclusive, ele até hoje me agradece, porque ele fala, se ele não tivesse se descobrido por meio do coaching, hoje ele não estaria fazendo o que ele faz hoje. Ele saiu da empresa, é claro, tá, gente? Porque não tem retorno, ninguém volta, né, Lúcia? Isso é uma coisa muito importante. Quando você se desenvolve também, a empresa precisa estar se desenvolvendo, porque senão a pessoa vai querer sair da empresa, né? Então... E nesse caso, igual você disse, né? Por exemplo, às vezes ele está preparado, muito bem operacional, chega na liderança, cadê os comportamentos? Não faz. Então, não faz. Então, esse é o papel, né? O seu papel enquanto ali dentro da empresa, como mentora. Sim. E até como professora, porque hoje você provavelmente tem muitos alunos empresários, empreendedores. Hoje eu estou dando mais aula na psicologia do que na administração, você acredita, Cris?
Eu trabalho na organizacional, que é legal porque Sim. eu estou formando os RHs das empresas. Ah, isso é perfeito. Precisa Entendeu? muito. Então, eu tenho, na instituição que eu leciono, eu estou com toda a cadeira da organizacional. Eu pego eles desde a base do comportamento até o estágio. Então, eu Sim. levo eles para a prática, para aplicarem esses conceitos, Sim. fazendo esse casamento entre essas duas áreas, que é a Uhum. psicologia e a administração, que são as áreas que eu amo, né? E que andam juntas, né? Não tem Andam como. juntas. Não tem como a gente separar as duas coisas, porque o ser humano, ele, antes dele ser um funcionário, um colaborador ou empregado, depende de como que é a forma que a empresa chama, não importa. Ele é um ser humano. Sim. Então, ali ele tem as suas emoções, e é por isso que a empresa hoje ela precisa olhar. E a gente não está falando, nós não estamos falando aqui, Lúcia, de uma grande empresa, né? Vamos falar, se você tem 2 funcionários, você já é uma empresa, você já você enquanto eu empresa, né? Sim. Já precisa pensar nisso. Então, Cris, eu até costumo, nas minhas aulas, sempre fazer visitas técnicas, porque você falar do mundo que você não vê é muito, meio fantasioso, né? Então, eu gosto de mostrar para o aluno que isso existe lá em Goiânia. Eu leciono Sim. lá, então eu levo eles a empresas goianas. Sim. Infelizmente, tem muita empresa goiana que precisa se desenvolver muito. Mas tem empresas que também já são muito desenvolvidas. Então, eu costumo levar eles, por exemplo, numa empresa, não sei se você conhece a Trinos. Já ouvi falar, já, sim. Ela é um modelo Google, né? Legal, aham. Você tem um modelo de gestão com... você tem academia CrossFit lá dentro. Uhum. A premiação deles, eles fazem shows. Tem o cinturão do MMA. Que legal. É uma coisa mais dinâmica. Sim. É uma empresa bem jovem, assim, estilo Google, imagina. Sim. Tem cachorro dentro da empresa, você pode levar seu animal. Então, é muito legal. Então, eu levo eles para ver esse modelo de empresa, que é uma startup, uma coisa bem dinâmica e moderna. E levo eles, por exemplo, numa empresa que é de arquivo. Sim, mais tradicional. Bem tradicional, Uhum. com um clima super light, aquela coisa assim, aquele silêncio, as pessoas todas 20 anos de casa, 15 anos de casa. Trabalhando no mesmo formato, Mesmo formato, bem assim, tipo 1, né? Aquela pessoa mais metódica, mais organizada. Desculpa, gente, tipo 1 é personalidade, tá? Do Eneagrama. Você também é especialista, né? Sim. Ministra cursos de Eneagrama. De personalidade. Então, aí aquele perfil mais tranquilo, mas uma empresa, por exemplo, essa empresa, ela tem várias unidades, por exemplo, ela atende um tribunal. Aí ela monta uma estrutura no tribunal para cuidar dos documentos sigilosos, guarda, arquiva, hospitais. Então, ela é um pouco espalhada, mas na sede são 12 funcionários. Eles têm treinamento de integração. Perfeito. Eles têm treinamentos semanais. Uhum. Eles têm o RH deles, a gestão de pessoas dele, na hierarquia, é o administrativo e o RH. O tanto que eles acham importante o clima da organização. É a coisa mais importante para eles é ter pessoas bem organizadas. Servem almoço à la carte de restaurante. O dono lava seu próprio prato. Não tem ninguém servindo. Ou seja, está ali liderando pelo exemplo. Pelo exemplo. Aí você vê uma empresa mais tradicional, mas que tem todos os subsistemas, sendo pequena. Uhum. E com ênfase em pessoas, com ênfase na qualidade de vida das pessoas. Eles têm até um pouco mais de espiritualidade ali dentro. Sim. Então, assim, você consegue fazer em qualquer empresa. Fazer ela funcionar. Só que tem que ter o olhar de que o ser humano ali, ele precisa ser central, né? Sim. Então, quando você consegue isso com gestão, humano e gestão. Porque lá também, uma coisa, eles têm um recrutamento e seleção, Cris. O dono, ele não indica ninguém. Se o RH virar e falar assim, não é para contratar... Ele escuta o RH. Ele escuta. Porque senão não deveria nem contratar. Porque o que acontece? É o que eu falei aqui, cada pessoa na sua área. Porque, no seu caso, né? No caso, quando a gente entra numa empresa,
quando a pessoa vira para mim e fala assim, mas essa área não precisa de fazer o curso de oratório, ou não precisa fazer o curso de comunicação. Né? Eu falo, como? Não tem como, gente, todo mundo precisa. Às vezes eu já cheguei a ponto de chegar na empresa e falar, olha, nós vamos treinar desde do chão de fábrica, né, desde do faxineiro até a diretoria. Mas por quê? Porque todo mundo comunica. Quer dizer, às vezes, o chão, quem está ali na frente, vamos pegar ali um banco, aqueles que são terceirizados. Se aquela comunicação de frente, aquela linha de frente, não funciona. E aí? E o restante? Então, a comunicação, ela não é só, né? Quer dizer, pessoas vai além. Sim. E aí que entra o trabalho que é o líder, né? Que é o líder de pessoas mesmo, né? Porque esse ponto aí que eu acredito muito que as pessoas reclamam dos seus funcionários. Uhum. É o que eu não sei se está um senso comum agora, mas o que a gente escuta é assim, ó, não tem mão de obra. Então, nós estamos numa crise de mão de obra. Isso e aí tem 2 pontos. Tanto não tem uma mudança cultural no perfil das pessoas, mas também tem uma empresa que não está pronta para fazer uma gestão profissional. Exato. Tem os 2 lados. Eu acredito nisso. Então, a empresa hoje vai ter que acordar se ela quiser gente boa. Se não, ela vai ter que melhorar a sua carreira, ela vai ter que começar a pensar em ser atrativa. Sim. Porque as empresas não são atrativas ao ponto de você fazer todo o processo seletivo, a pessoa ir 2 dias... Não voltar mais. E não voltar mais e nem falar por quê não está voltando. Pra você ter uma ideia, Cris, esse final de semana, agora em março, teve uma empresa que me contratou para dar esse livro, treinamento desse livro. Ele comprou um livro para cada funcionário, são 100 funcionários. Cada um vai receber o livro, eu vou lá trabalhar com eles, da diretoria ao operacional. Olha, e aí esse tipo de líder faz a diferença. Sim. Porque, por exemplo, não é só a gente pensar, por exemplo, que é o estratégico que tem que ter, porque acontece muito. Às vezes eles chegam, né, as empresas chegam para mim, não, eu quero que treine só o estratégico. Eu falo assim, e os outros? Não, eles não vão ter muito, eles não têm contato com o cliente. Eu falo, olha, mas eles têm o marketing interno. Porque o marketing interno, para mim, é muito mais importante até do que... Exatamente. Porque o que você está chamando de marketing interno também é a Rádio Peão, né? Ela é um reflexo do endomarketing ali, mas aquilo que o chefe não fica sabendo. Não fica sabendo. Porque conta para todo mundo, ele é o último, né, a saber. Sim. Então, se você não tiver um bom canal de comunicação, muitas vezes, a hora que você for agir, já não dá mais tempo. Você já vai ter ali a consequência severa da gestão, porque você não pôde se antecipar, planejar, perceber, né? Ser sensível às necessidades daquela equipe. E hoje vende-se muito a questão, né, de não ser CLT. Mas eu acredito muito que as pessoas, elas têm os momentos, né? Por exemplo, será que aquele momento ali que o empresário entendeu que talvez ele não está conseguindo o colaborador, não é porque quando a pessoa chegou no primeiro momento, até a forma da entrevista, quer dizer, a comunicação da pessoa que está entrevistando não vendeu o peixe daquela empresa. Mas, Cris, o problema é mais embaixo. Embaixo um pouco, porque eu nem chego até o candidato. Entendeu? Isso está acontecendo muito. O problema, assim, hoje nós temos um problema em que a nova geração, as empresas gostam de contratar pessoas mais jovens, ok? Sim. Que já é um erro. Então, ok? Principalmente porque hoje você tem uma vida útil profissional muito grande. Hoje, aposentar com 65, você está super novo. Não dá para aposentar com 65. Uma pessoa, para ser considerada idosa, vai estar lá nos 80 e alguma coisa. Então, a empresa quer uma pessoa jovem, e às vezes coloca muitas pessoas jovens que não têm uma maturidade ainda de vida para gerir, para fazer a coisa acontecer. E essa nova geração, ela não vê o trabalho como nós vemos. Sim.
ela enxerga que o trabalho tem que ser uma diversão, que o trabalho tem que ser prazer e que ele tem que ser mediado na sua rotina com as outras coisas que são importantes. Então, é muito difícil alguém querer trabalhar 40 horas, 44 horas para ganhar R$ 1.300, R$ 1.800. Sim. Não, ele vai vir aqui, vai montar um podcast dele, ele vai querer criar um público e vender um serviço. Então, hoje, se você perguntar para os jovens, o sonho dos jovens é ser influencer ou criptomoeda. É o que a juventude está aspirando como futuro. E não é bem assim, né? A gente sabe que não é. Bem assim. Mas também, se a empresa não for mais atrativa, não vai ter. Ela não vai ter gente. Sim. Porque como é que você vai convencer essa galera de que é legal? Quer ver uma questão? O curso de administração. Eu acho que todo mundo devia fazer administração. Mas hoje você quase não tem ninguém querendo fazer administração. Porque ainda mais tem muito curso curto na internet. Exatamente. Fala assim, ensina em 3 dias, você é ser empresário de sucesso. Mentira, não ensina. Mentira, não existe. Não dá. E a gente precisa entender, gente, que existe uma maturação, né? Quer dizer, não só de maturação orgânica, mas de maturidade. É o que a gente estava falando lá da habilidade do cantar ali, não é de uma hora para outra, né? Falar nisso, Cris, deixa eu fazer uma correção aqui, porque se o Weber veio falando que ele não foi meu professor, ele vai me matar também. Isso é uma coisa até interessante. Fica à vontade. Porque quando eu comecei, eu fui no maestro Eliseu, que é o maestro da Orquestra Sinfônica de Goiânia, que é amigo nosso. Eu falei assim, quem é o melhor professor de canto que você tem? Aí ele falou, é o Weber. Aí eu falei, me passa o contato do Weber. E eu fui no top, entendeu? Porque já que eu vou aprender, eu preciso buscar alguém de referência. Sim. Então, o que adianta você bater a cabeça, pagar para um outro profissional e depois vir aqui na Cris para consertar? E é o que mais tem, viu? Depois nós vamos ter um bate-papo também ali com o Paulo, mas nós vamos falar muito sobre isso. A questão, hoje, até mesmo o próprio professor, as pessoas que vão lá, faz do jeito que querem, ou buscam no Google ou no YouTube exercício de canto e faz exercício errado. Igual no seu caso, por exemplo. Tá bom, então eu vou aprender a cantar pelo YouTube. Tem muitas aulas. Gente, tem. Não, e eu tenho também. Eu comprei 2 cursos muito bons, mas mesmo assim eu tava com o professor, eu tava na aula. Você tá com o mentor, né? O mentor é muito importante. E, na verdade, a gente está passando por uma crise de muitas informações, né? De muito marketing enganoso. Sim. Inclusive, está começando a cair a ficha das pessoas com relação a isso. Isso está sendo muito bacana. Né? Porque vai ficar realmente quem realmente vai vai entregar. Consistência, quem tem consistência, exatamente. Então, mas mesmo assim, é igual essa questão do curso de administração. Eu acho perfeito essa colocação, porque as pessoas não estão levando mais em consideração a graduação. Mas tem que levar, porque é ali que a gente matura. Na verdade, é um alicerce. É o alicerce. É a mesma coisa você construir um prédio, você não vê o alicerce. E quando tá fazendo, parece que não tá produzindo. Você vai falar assim, não tô vendo nada, cadê esse prédio? Mas para crescer um prédio alto de 20, 30, 40, 100 andares, se eu não tiver alicerce, não sobe, não. Sim. Dependendo do alicerce, 2 andares, no terceiro já começa a desmoronar. Que alicerce você está fazendo? Sim. Então, o que eu faço para mim, Cris, por exemplo, eu estou fazendo psicologia. Eu formo agora no final do ano. Lúcia, você precisa? Não. Até porque com o doutorado em psicologia, as pós-graduações que você já fez, provavelmente você já viu muitas disciplinas ali. Né? E na sala de aula, dificilmente eu aprendo coisas novas. Mas só de estar ali com o professor, de ter uma pessoa de referência, de conversar, de trocar uma ideia. A ambiência. E essa estrutura. E também você precisa de chancela. Né? Então, assim, para você fazer algo, você precisa estar chancelado por alguém, ou por algo que é institucional. Nós temos também que levar em consideração que, olha, pode olhar o mundo do coaching, tem gente que é bem famosa. Se você perguntar para ele, falar assim, me dá o nome de 3 clientes. Você fala de pessoas famosas, assim? Não. Se você chegar para algumas pessoas famosas de coaching e pedir para ele,
eu quero uma indicação de 3 clientes para eu conversar, para saber como é que foi seu trabalho. Ele não tem. Não tem. Não. Tenho certeza que você me dá uma lista de muitos. Muitos. Entendeu? Eu já passou pela minha mão, sei lá, acho que mais de 3.000 clientes de coaching. Então, eu tenho listas e listas e nomes para te passar de pessoas que fizeram. Eu já tive pessoas que já fizeram 3 vezes comigo. Sim. Que vai lá, percebe que aquela competência, volta, acontece muito comigo também. Eu tenho um rapaz que foi gerente da Novo Mundo, que ele era vendedor no primeiro coaching, depois ele virou gerente de loja, depois ele virou gerente regional, depois ele virou gerente nacional. Todas essas etapas ele me buscou para poder fazer... isso não trabalhar tem preço, as habilidades. Né? Isso não tem preço. É algo fantástico. Isso aí, gente, mostra o reconhecimento. Quando o meu marketing falou assim, você já contou? Porque as pessoas gostam de números. Foi aí que eu comecei a colocar na minha bio. Eu não contei. Mas aí você fez uma... a gente faz uma conta, por exemplo. Vamos imaginar, eu falava assim, gente, peraí. As pessoas colocam 10.000, 15.000 pessoas treinadas, mas eu acho que eu tenho mais. Eu fui começando a contar, que a gente vai ver na nossa idade. Mas sabe o que é? A gente conta, a gente fica vendo os cabelos brancos também, né? Não, e aí eu fui pegar meu portfólio. Claro que não tem como você colocar no portfólio, nem no site, mais de 3.000 empresas, 2.000 empresas que estão ali. Até porque muitas têm recontrato. Você falou do Novo Mundo, meu cliente que na época da pandemia, Cris, preciso treinar vídeo com os meus vendedores. Eu ligava, a gente montava turma. Então, e olha pra você ver, é diferente, né? Quando você é recontratado. Acontece demais comigo isso. É o recontratar, a indicação. A nossa geração, acredito que a sua também, isso acontece muito. Sim. A juventude hoje vai muito pelo aquele marketing de ostentação. Hoje não está mais, eu creio, espero, que as pessoas não caem mais nisso, tá, gente? Mas você tá muito esperançosa. Esperançosa. Mas ainda tem, né? Mas ainda aquele tem muito, Cris. Não adianta, porque, gente, não quer dizer, né, que a pessoa tá ali mostrando que ela trabalha só 4 vezes na semana ou 3 vezes na semana, que ela tá ganhando. Eu conheço pessoas que contratam o jatinho para aparecer no fundo, mas não é dele. Não é, então não é por aí, né? e aqui a gente tá falando de consistência, né? Quer dizer, realmente de um plano de estruturação pedagógica para montar um treinamento, de uma estruturação de um briefing bem feito dentro de um treinamento, dentro de uma empresa, que seja no coach, igual para você deu esse exemplo do executivo. Eu tenho uma bancária que ela é executiva dentro desse banco, é um banco até conhecido no Brasil, a Caixa, que ela direto, também, eu brinco assim, a cada 6 meses ela só fala, help me! Ela manda o help me, eu já sei que ela vai fazer outro processo. Mas aí por quê? Ela fala, agora estou em outro momento. É porque muda a necessidade, mas ela percebe a eficiência da técnica. Porque a técnica, ela é focada em te ajudar a chegar onde você quer. Sim. Então, se você tem um desafio maior, você vai precisar... Vou dar um exemplo aqui. No meu caso, eu já aprendi a cantar o básico, a afinação básica, a gente canta em coro. Mas agora eu preciso começar a trabalhar o solo. Eu solar. Então, eu estou numa outra fase. Agora são outros professores, outras técnicas. Eu preciso aprender a fazer drives. Eu preciso aprender a colocar efeito na voz. Né? O meu marido sempre fala assim, você está cantando muito quadradinho, tecnicamente tá bom, mas melhor isso aí. Porque tem que trazer emoção. Então, ainda fico muito preocupada em cantar certo. Né? O seu racional ainda não deixou soltar. É aquela ainda coisa. Não liberou ainda. Isso. Então, assim, é um outro momento. Aí eu vou precisar de novas técnicas. Sim. Não necessariamente pode ser um outro professor, mas ele vai precisar me ensinar novas coisas. Eu acho isso lindo, gente. Isso é aprendizagem. Sim. Né? Quer dizer, que o aprendizado, ele acontece eu sou apaixonada. Eu também. Acho que é por isso que eu me considero professora, é por isso que eu como palestrante, hoje eu treino pessoas para palestrar, independente, né, a mentoria do PTP, que é a profissão treinador palestrante. Quem quiser, a gente vai abrir as inscrições para março, vai começar a nova turma. O Marcos vai colocar o QR Code aqui para nós. Eu super recomendo. Aliás, eu já tenho alguns alunos que foram seus alunos, né? Que eu indiquei. Muito aluno da Lúcia que vem que fala assim, a Lúcia me indicou o curso de oratória. Isso aí. Aí existe o curso de oratória, que é o básico assim, para você aprender a falar em público mesmo. E aí, o que acontece com o curso de oratória? As pessoas chegam desse jeito, elas chegam no cognitivo.
Mas e se eu errar lá na frente? E se eu falar uma palavra errada? Eu falo, não, vamos viver primeiro. Então, eu vou trazer essa pessoa para o emoção primeiro. Então, lado direito, totalmente, vivência de direito. Depois a gente vem com a técnica. A técnica é o segundo momento que eu trabalho. Eu trabalho meio a meio. Eu trabalho coach communication, né, que é o método. E aí que entra. Por isso que eu falo que eu sou apaixonada por conhecimento. Porque é um método. E tem gente que fala assim, que horas que você vai falar sobre a técnica? Fala, calma, vocês vão ver tudo, voz, vão ver tudo. Vai dar tempo. Vai dar tempo. Mas primeiro você precisa viver, se destravar. Primeiro você precisa sentir né, o que eu chamo de lado direito do cérebro. Fala, é lado direito, mas é claro que a gente tem mais, é bem mais profundo. Mas primeiro precisa desconstruir tudo primeiro. E a emoção, ela domina, né? Na verdade, ao estudar a psicologia, né, a gente entende que muitas vezes a pessoa quer reprimir a emoção. Exato. Em função da razão. Mas, na verdade, a maestria, ela vem na combinação da emoção com a razão. É você sempre ter emoção na razão e razão na emoção. E aí bem isso mesmo. E aí, quando a pessoa entende isso, é o que eu falo. O meu primeiro método, o primeiro R é o reconhecer, o segundo ressignificar, e aí depois que começa a reconstruir, que é a técnica, e o regar, que é o Peak Performance, que eu aprendi com você, que eu coloquei no meu método. O que acontece? Pra vocês verem o que é o aprendizado, tá, gente? A gente aprende com vários mentores e traz pro seu método. Mas isso tudo embasado cientificamente. Sim. Foram mais de 1000 artigos, não sei se eu já te contei isso, que eu Você pesquisou? Mais de 1000. Muito bom. Mas a gente sabe que no doutorado a gente faz isso até mais, às vezes, até mais. Mas quando a gente pega esse primeiro reconhecimento e traz para dentro, né, como os seus alunos chegam, quantos alunos já chegaram, falam, não sei falar, mas a Lúcia falou para vir aqui. E ela começa a entender que a emoção, ela precisa vir com essa emoção, sim, primeiro, e a gente vai desconstruir tudo isso, é maravilhoso. Mas voltando aqui, né, em você, porque a gente voltou aqui falando um pouquinho da oratória, mas voltando aqui, aí a gente falou, né, da doutora em psicologia, aí eu tenho um resultado aqui, que nosso tempo já está esgotando, mas vamos falar sobre... Aí você resolveu lançar esse livro, gente, que é um livro polêmico, gente. Mas eu amei. Eu leio e volto, porque ele tem alguns testes. Eu dei para minha irmã também adorou, minha psicóloga. Eu queria que você falasse, gente, ó. Eu vou deixar ele aqui para vocês verem, ó. Meu companheiro é um psicopata. Mas aí tem um será. E o detalhe que eu queria muito colocar. Vai ter que ter um podcast só para isso, tá, Renatinho, Vivi? Só para esse livro, porque ele é polêmico. Nós não vamos entrar nele agora, não. Nós vamos entrar só alguns pontos. E precisava ter o Carlos aqui também, é isso que eu ia falar. Nós temos a Lúcia, a doutora Lúcia, e o Carlos. Mostra que o livro não é feito por mulher, que ela, né, não é que o Paulo é psicopata, né? Não. Aliás, ele já teve uma vez que ele foi divulgar o livro para mim no WhatsApp, Cris. E ele colocou e falou assim, quem que é o marido dessa mulher? Aí ele falou, sou eu, por quê? Gente, não tem nada a ver. Eu participei, né? Eu fui no lançamento e foi maravilhoso. A roda de conversa, né? Do lançamento. Eu quero que você fale um pouco desse livro, tá, gente? Vou deixar aqui colocar aqui para o pessoal ver. E assim, gente, na verdade, a Lúcia vai explicar por que ela lançou, né? Por causa do título, como que aconteceu. Ela e o Carlos tiveram, o doutor Carlos, né? Tiveram essa ideia, mas existe um motivo, né? E é por isso que a gente vai ter um podcast depois só sobre o livro, tá? Que aí a gente traz o Carlos também. Então, de uma forma, assim, bem geral, aí tem mais a ver, como eu não tô fugindo da área que eu atuo, tá? Minha área é gestão, ligada a pessoas. Só que nessa trajetória, como coaching também, eu fiz vários trabalhos sociais com casais. E desse trabalho com casais surgiu uma necessidade de trazer um olhar para a construção dos relacionamentos. Eu vejo que o casal, ele é estrutural para várias coisas na vida pessoal de uma pessoa. Sim. Então, o casamento gera filhos. Aí, se esse casamento ele não se mantém saudável, morando junto, existe um estrago que é feito ali. Se ele também separa, existe outro estrago que é feito ali. Então, é uma relação bem delicada. No consultório, na área da psicologia, o que a gente recebe, normalmente, está ligado a essa relação estrutural familiar.
Ou pessoas com problema com os pais, com paternidade, ou pessoas que viram abuso, ou pessoas que tiveram muitas brigas no relacionamento por falta de entendimento e compreensão. Hoje, as pessoas estão separando muito mais fácil do que antigamente. Então, tem uma série de questões que estão aí acontecendo no dia a dia. O Dr. Carlos é neurocientista, é psicanalista, é um grande amigo, também vem, ele trabalha com inteligência emocional, treinamento. Até eu te convidei para participar de uma formação dele lá em Goiânia, não deu, você lembra? Não, eu lembro sim, mas eu não dei. Maravilhosa, assim, ele faz um trabalho de terapia breve. É muito eficiente mesmo. Só que são terapias mais focais, mais breves, assim. Então, ele até, inclusive, está fazendo o doutorado dele. No finalzinho do doutorado dele, eu já preparei um pós-doutorado para apoiá-lo. Nós queremos fazer uma pesquisa com mais de 400 casais. Uau. Dessa terapia neuroemocional para poder validar o método que ele desenvolveu. Então, assim, nessa trajetória, Cris, o que a gente percebeu? Falta de informação, falta de conhecimento, muita internet, muito vídeo que fala, fulano é narcisista, como lidar com narcisista, como lidar com psicopata. Então, assim, nada contra quem viveu uma relação como essa e usa o meio para poder divulgar, mas muitas vezes não tem o conhecimento. É mais um rótulo, passa a ser um rótulo do que até mesmo o que é de verdade. E daqui a pouco você escuta, até nos gabinetes, assim, de pastores, não sei o que eles me reclamam muito isso. Meu marido é um narcisista. Como se a pessoa já desse conta de fazer um diagnóstico. Nossa, para fazer um diagnóstico narcisista, são várias, quer dizer, são vários momentos ali para a pessoa chegar nisso, né? Quer dizer, tá ficando muito sério isso, né? Exatamente. Não só na área da psicologia, na minha área, eu percebo na fonoaudiologia também. Agora, de fato, existem relacionamentos abusivos? Sim, claro. Então, o livro, ele trata um pouco para a pessoa entender, não fazer um diagnóstico, mas ter um pouco mais de conhecimento sobre o que é psicopatia, um pouquinho do narcisismo, mas mais importante é como ele vai caminhando, ele vai levando a pessoa para uma jornada de autoconhecimento. Através das personalidades, ele é bem dinâmico, ele tem uns QR Codes para você assistir alguns vídeos meus, explicando um pouco mais sobre a personalidade. Então, ele vai caminhando, ele vai mostrando o que é um relacionamento doentio, o que é um relacionamento saudável, quais são os fatores que influenciam nesse relacionamento e como construir um bom relacionamento. Então, o grande objetivo eu preciso me conhecer para não ficar num relacionamento abusivo, mas também eu tenho que entender o que é dificuldade do dia a dia. E como lidar com isso. E como trabalhar isso para que eu possa construir a família que eu quero no futuro. Porque, Cris, a cantora que eu quero ser, eu preciso começar a plantar ela hoje. Porque o seu palco, né? Você não fica se comparando com outra pessoa, até porque se você se comparasse, você se tornaria cantora. Exatamente. Eu comecei com 43, nem cantava no banheiro, e eu era tão desafinada que a minha filhinha, que tinha 3 aninhos, 2 aninhos, eu cantava parabéns pra você, ela falava assim, mãe, não é assim que canta, né, Ali? Você falava pra mim, mãe, não é assim que canta. Então, eu era muito desafinada. Se eu conseguir me afinar e cantar, foi esforço. Mas é possível com esforço. Sim. Então, é uma construção, né? A gente precisa estar disponível para isso. E quando eu fui no lançamento, eu enxerguei também que as pessoas, que você, como uma pessoa que trabalha com empresas, eu também, a gente percebe que um dos fatores que atrapalha a gente como coach, que trabalha a roda da vida, querendo ou não, ela entra às vezes em alguns momentos, sim, né, o lado pessoal. O que acontece? O relacionamento, se ele não estiver bom, ele vai atrapalhar na sua vida pessoal, com profissional. Certeza. Então, quando eu vi o livro, eu vejo muito além. Eu falei,
Eu falei, Lúcia, vocês precisam estar dentro das empresas também. Aqui também dá para trabalhar, porque a liderança ela é como se fosse um relacionamento também. E existem relacionamentos de liderança abusivos. Sim, e muito, né? Pouco não. É Então, muito, sabe, gente? Né? Dá para caminhar. Dá para caminhar. Porque é lógico que a pessoa sabendo aquilo, entendendo que aquela pessoa né, um relacionamento tá tóxico, ela pode trabalhar isso nela e trabalhar a comunicação dela. Autoaprendizado. Exatamente. É possível melhorar. Olha, vou te contar um caso rapidinho, que aconteceu há uns anos atrás, um cliente de coaching que eu tive, que ele era uma pessoa que ele queria muito fazer dar certo. Ele era uma pessoa muito humilde, que foi, tipo, apadrinhado por um cara muito rico. Ele começou como, tipo... serviços gerais desse cara, e ele era muito dedicado, e esse cara foi dando oportunidade para ele foi crescendo, virou segurança, virou isso, aquilo, e chegou num ponto que ele pôs uma das empresas na mão desse rapaz, só que ele era uma pessoa muito simples, que estava fazendo administração ali agora, ele não tinha muitos conhecimentos, e nessa faculdade, até no IPOG, quando começou a graduação no IPOG, a gente tinha coaching com todos os alunos. Uau. E eu fazia coaching individual com cada aluno de lá. Ele era um aluno de lá. E eu comecei a fazer o processo de coaching com ele. No processo de coaching, ele percebeu que ele fala assim, as pessoas não são proativas, as pessoas não fazem. E eu comecei a repetir o que ele falava, como ele falava. Ele olhou para mim um dia e falou assim, nossa... O problema sou eu. Adoro. Foi muito bonitinho. Quando o cliente percebe que o problema é com ele, isso já dá Nossa, o passo é muito grande. Exatamente. E dali para frente, ele começou a construir uma outra história de um outro líder que tinha um relacionamento muito duro porque ele não queria errar. Então, se ele falava assim, se for errar, nem faz. Aí eu repetia para ele o que ele falava. E ele fazia assim umas carinhas assim. Quer dizer, eu falei isso mesmo? Eu falei isso mesmo? Eu quero que as pessoas falem comigo, mas eu não dou nem bom dia para as pessoas. Aí ele começou simplesmente a dar bom dia. E as pessoas começaram a se abrir com ele. Entendeu? Então, é muito legal você ver que o ser humano, ele tem uma possibilidade de crescimento muito grande. Se ele se permitir, se ele permitir olhar para si sem julgamento, mas com um olhar de crescimento, tudo isso é matéria-prima para você ser alguém muito melhor amanhã. Mas você vai ter que construir, vai ter um aprendizado. Uma jornada aí. Vai dar vontade de desistir, igual eu já tive algumas vezes. Mas não vou desistir, nunca falei que eu ia desistir. Boa, e assim, e todo mundo passa por esse processo, se a pessoa quiser passar, porque tem gente que prefere não passar. É igual o processo de coach, eu lembro direitinho até nas suas aulas e quando... Respeitar isso, respeitar, né? E a pessoa fala assim, olha, o processo... Dói, ele vai doer. E aí, meus clientes aqui, né, gente? Eu tenho dói, crescer dói. Mas a hora que eu falo assim, agora eu estou sendo coaching, agora eu estou sendo mentora. A mentoria é mais paternalista. Paternalista, se bem que tem hora que você tem que dar umas broncas, que o coach não pode, né? Eu sou paterna. Eu não sei qual que é. Olha, é uma mistura de papéis. Deixa eu te contar. Não, tem hora que eu sou mais mãezona, mas tem hora que eu sou bem... Eu chego... Porque esse foi um pouco do que eu vi, por exemplo, lá no Canadá. O coach do Canadá, também, que é um verdadeiro coach, é duro. E lá eu tinha, né, uma coach também para poder fazer o processo, também para trabalhar. Eu lembro direitinho, assim, processo igualzinho que a gente faz, só que a diferença é, por que você não fez? Você poderia ter feito. Tem um pouco mais de e tinha feedback, né? E tinha um detalhe também a mais. Por exemplo, se eu não fizesse as tarefas, ou se a gente não faz, a gente tem uma questão seguinte, você tem 15 dias. Passou disso, não é que eu não quero que você seja mais meu cliente, é porque você não está disponível para ser cliente. Mas isso eu ensino também. Não, normalmente eu falo assim, isso te aproxima ou te distancia da nossa meta de coach? Aí a pessoa distancia. Eu falei, isso é uma grande oportunidade para você fazer o quê? Para eu mudar. Eu falei, você tem até a próxima sessão. Porque não adianta. Não vai resolver. E a gente quer o resultado, né? Ainda mais a gente que trabalha com resultado, quando a gente começa a ver que não tem resultado, até a gente, enquanto coach, a gente fica sem desmotivado. Então, o nosso papel tá ali, é como levar a pessoa para outro lado. Mas se ela não quer,
É a E mesma gente coisa de paga, né, relacionamento. Cris? Oi? A pessoa paga E não e não faz. faz. Acontece muito caso. A pessoa vai lá, paga. Por isso que ele é pago antes, né? As Eu pessoas... viro e falo assim, ó, não tem problema você ter dificuldade. Não fazer porque você teve dificuldade é matéria-prima para a gente trabalhar. Aham. Agora, não fazer porque você nem lembrou, porque... Uai, como assim? É porque aí não tá dando a É importância, fuga, né? é fuga. Nossa, mas é muito bom, né, gente? Esse papo aqui, ele rende. Mas, pra gente fechar, Lúcia, aqui a gente sempre fecha com uma frase, uma palavra final pro pessoal, quem tá nos ouvindo. Geralmente, os nossos ouvintes e assistentes, existe essa palavra? Passou a existir, né? As pessoas que estão nos assistindo, deixa uma mensagem para elas, né? E assim, geralmente a nossa audiência ela é firme, sabe? Eu tenho pessoas que chegam a comentar no meu direct. Aquela história daquela pessoa fez eu aprender isso e isso. Então, assim, realmente nós temos uma audiência que é bem firme ali. Então, deixa uma mensagem para esse pessoal. A gente sabe que tem muito mais assunto, tá, gente? A gente teria ali um podcast de 3, 4 horas. Mas a gente a gente vai ter outros momentos, né? Inclusive para trazer sobre o livro, que eu acredito que o livro vai ser muito importante, porque hoje nós estamos vivendo um momento há uma necessidade de olhar para os... né, a gente precisa de olhar para esses relacionamentos, né? Muito bem. Então, tem uma frase que se você olhar nas minhas redes, você vai ver sempre essa frase lá escrita, que é de Sócrates, que fala, só sei que nada sei. Ótimo. Então, ela é uma frase que me representa. Quanto mais eu estudo, e olha que eu já tenho, eu fiz 2 mestrados, um doutorado, 3 graduações, 5 pós-graduações. Então, eu estudo muito, gente. Só curso de livre, eu tenho um monte, né? Tenho de PNL, tenho de coaching 2, né? Então, eu sempre estudei. Mas quanto mais eu estudo e quanto mais eu me aproximo, mais eu vejo a responsabilidade daquilo. Perfeito. E o quanto eu preciso buscar. Eu acho que essa postura de você buscar, ela te coloca numa postura mais humilde e, de fato, querer ajudar quem está à sua volta. Perfeito. Então, só sei que nada sei. Nossa, perfeito. Eu também gosto muito dessa frase, porque realmente é isso. A gente quanto mais a gente ensina, quanto mais a gente, até nas aulas, né? Quando aqui no podcast eu aprendo o tempo todo. Pessoal, então eu detesto dar tchau. O pessoal sabe que eu não gosto de dar tchau. É muito bom estar aqui, é um flow total. Mas, pessoal, compartilhe o vídeo, né? Vocês viram tanto que foi um aprendizado perfeito. Deixa o seu like, acione o sininho e vou deixar o QR Code aqui dos cursos da mentoria de oratória, da mentoria do PTP, entre em contato com o nosso time de vendas. E nós vamos deixar também as redes da Lúcia, tá? Para vocês entrarem em contato, podem fazer perguntas. E mais uma vez, Lúcia, muito obrigada. Assim, é inenarrável, né? Pensar na sua presença aqui, uma pessoa que realmente ela foi o diferencial na minha vida mesmo. Eu não posso, né? A gente tem um livro, um capítulo de livros juntos, esquecemos de falar dos 4 R's, os 4 S no atendimento comunicativo. É que eu gosto de escrever, né? A Lúcia ama escrever. E provavelmente vamos lançar a gente vai ter um livro juntas. Vamos, pronto. Aí, ó, Paula, mais uma. Aqui o povo só olha mais uma ideia. Assim, aqui eu tenho as ideias, aqui acontece, de repente surge agora. A gente pode falar de mentoria e coaching. Pronto, fechado. E aí, ó, pronto, gente, já nasceu um livro aqui que vocês vão ver. Aí vocês vão ver o que é a pessoa furacão. A gente pega, fala, faz e faz. E vamos fazer. Comigo não tem essa história de deixar, não. Então, muito obrigada. E é isso aí, gente. Mais um Fala Cris maravilhoso. E vamos lá, vocês podem continuar nos seguindo aí, nos escrevendo também. Gente, o que é coisa boa, tem que compartilhar, né? Vocês viram aqui o quanto a gente aprendeu. Gratidão mais uma vez. Eu que agradeço.